Vamos continuar a leitura dos nossos textos e a nossa meditação. Conscientização, a solução para a Terra. Somente a elevação da consciência coletiva poderá criar as condições necessárias para quebrar velhos tabus e pavimentar a estrada que integrará a Terra ao contexto cósmico tão sonhado. A pobreza e a miséria humana têm solução. Elas podem ser resolvidas se todos estiverem engajados e realmente quiserem resolvê-las. Irmãos, o que estamos querendo dizer com isso? Que cabe a vocês determinar o que querem. A humanidade terrestre já sofreu muito por ações impensadas dos seus ancestrais, governantes que não souberam usar o poder que tinham e que ainda na atualidade continuam a fazê-lo. É hora do povo da Terra acordar do sono profundo em que esteve mergulhado todos esses anos. Somente a consciência coletiva de todos vocês poderá criar as condições necessárias para quebrar velhos tabus e pavimentar a estrada que os reintegrará ao contexto cósmico tão sonhado. Sim, queridos filhos, há muito tempo estamos esperando por este reencontro e por isso estamos aqui auxiliando vocês nessa tarefa de reaproximação e conscientização. Por isso não meçam esforços no sentido de divulgarem tudo que lhes estiver ao alcance para aqueles a quem a luz ainda não chegou. Não preciso forçar nada, apenas façam com que as informações cheguem até os seus irmãos. O próprio discernimento de cada um irá começar aos poucos a ampliar a percepção e os canais poderão se abrir. É como um terreno que só precisa que alguém coloque algumas sementes para que as flores possam germinar e depois, com o progresso e o desenvolvimento de cada um, dar flores e frutificar. Por isso, é tão importante divulgar para que, num efeito cascata, mais e mais indivíduos possam ter a oportunidade de poder crescer. Lembrem-se de que também vocês já estiveram mergulhados na escuridão e as sombras não os deixavam ver aquilo que hoje está claro e visível. Ajudem os seus irmãos a tirar o véu da ignorância e do medo. Mostrem a eles a oportunidade de poder, pelas próprias pernas e discernimento, se colocar na trilha certa que os leve de volta ao Pai. É para isso que todo esse esforço está sendo feito agora. Por isso pedimos mais uma vez a todos os canais, a mensageiros da luz, que se apresentem para este nobre serviço. Dediquem todo o tempo que puderem para essas atividades, pois o momento requer ação contínua. Todos vocês sentirão a alegria de poder estar participando de tão importante momento da história terrestre e se sentirão confortáveis e felizes com isso. Somos a consciência cósmica para a iluminação do planeta Terra. Canal Paulo Veneziano. Fechemos os olhos e vamos meditar.
Medite sempre. Tire um minuto e descanse, limpe sua mente e seu coração. Perdoe a si próprio e ao próximo. Fique com Deus. Namastê. Vamos continuar a leitura dos nossos textos e a nossa meditação. Conscientização, a solução para a Terra. Somente a elevação da consciência coletiva poderá criar as condições necessárias para quebrar velhos tabus e pavimentar a estrada que integrará a Terra ao contexto cósmico tão sonhado. A pobreza e a miséria humana têm solução. Elas podem ser resolvidas se todos estiverem engajados e realmente quiserem resolvê-las. Irmãos, o que estamos querendo dizer com isso? Que cabe a vocês determinar o que querem. A humanidade terrestre já sofreu muito por ações impensadas dos seus ancestrais, governantes que não souberam usar o poder que tinham e que ainda na atualidade continuam a fazê-lo. É hora do povo da terra acordar do sono profundo em que esteve mergulhado todos esses anos. Somente a consciência coletiva de todos vocês poderá criar as condições necessárias para quebrar velhos tabus e pavimentar a estrada que os reintegrará ao contexto cósmico tão sonhado. Sim, queridos filhos, há muito tempo estamos esperando por este reencontro e por isso estamos aqui auxiliando vocês nessa tarefa de reaproximação e conscientização. Por isso não meçam esforços no sentido de divulgarem tudo que lhes estiver ao alcance para aqueles a quem a luz ainda não chegou. Não preciso forçar nada, apenas façam com que as informações cheguem até os seus irmãos. O próprio discernimento de cada um irá começar aos poucos a ampliar a percepção e os canais poderão se abrir. É como um terreno que só precisa que alguém coloque algumas sementes para que as flores possam germinar e depois, com o progresso e o desenvolvimento de cada um,
dar flores e frutificar. Por isso, é tão importante divulgar para que, num efeito cascata, mais e mais indivíduos possam ter a oportunidade de poder crescer. Lembrem-se de que também vocês já estiveram mergulhados na escuridão e as sombras não os deixavam ver aquilo que hoje está claro e visível. Ajudem os seus irmãos a tirar o véu da ignorância e do medo. Mostrem a eles a oportunidade de poder, pelas próprias pernas e discernimento, se colocar na trilha certa que os leve de volta ao Pai. É para isso que todo esse esforço está sendo feito agora. Por isso pedimos mais uma vez a todos os canais, a mensageiros da luz, que se apresentem para este nobre serviço. Dediquem todo o tempo que puderem para essas atividades, pois o momento requer ação contínua. Todos vocês sentirão a alegria de poder estar participando de tão importante momento da história terrestre e se sentirão confortáveis e felizes com isso. Somos a consciência cósmica para a iluminação do planeta Terra. Canal Paulo Veneziano. Fechemos os olhos e vamos meditar. Medite sempre. Tire um minuto e descanse, limpe sua mente e seu coração. Perdoe a si próprio e ao próximo. Fique com Deus. Namastê.
Vamos continuar a leitura dos nossos textos e a nossa meditação. Conscientização, a solução para a Terra. Somente a elevação da consciência coletiva poderá criar as condições necessárias para quebrar velhos tabus e pavimentar a estrada que integrará a Terra ao contexto cósmico tão sonhado. A pobreza e a miséria humana têm solução. Elas podem ser resolvidas se todos estiverem engajados e realmente quiserem resolvê-las. Irmãos, o que estamos querendo dizer com isso? Que cabe a vocês determinar o que querem. A humanidade terrestre já sofreu muito por ações impensadas dos seus ancestrais, governantes que não souberam usar o poder que tinham e que ainda na atualidade continuam a fazê-lo. É hora do povo da Terra acordar do sono profundo em que esteve mergulhado todos esses anos. Somente a consciência coletiva de todos vocês poderá criar as condições necessárias para quebrar velhos tabus e pavimentar a estrada que os reintegrará ao contexto cósmico tão sonhado. Sim, queridos filhos, há muito tempo estamos esperando por este reencontro e por isso estamos aqui auxiliando vocês nessa tarefa de reaproximação e conscientização. Por isso não meçam esforços no sentido de divulgarem tudo que lhes estiver ao alcance para aqueles a quem a luz ainda não chegou. Não preciso forçar nada, apenas façam com que as informações cheguem até os seus irmãos. O próprio discernimento de cada um irá começar aos poucos a ampliar a percepção e os canais poderão se abrir. É como um terreno que só precisa que alguém coloque algumas sementes para que as flores possam germinar e depois, com o progresso e o desenvolvimento de cada um, dar flores e frutificar. Por isso, é tão importante divulgar para que, num efeito cascata, mais e mais indivíduos possam ter a oportunidade de poder crescer. Lembrem-se de que também vocês já estiveram mergulhados na escuridão e as sombras não os deixavam ver aquilo que hoje está claro e visível. Ajudem os seus irmãos a tirar o véu da ignorância e do medo. Mostrem a eles a oportunidade de poder, pelas próprias pernas e discernimento, se colocar na trilha certa que os leve de volta ao Pai. É para isso que todo esse esforço está sendo feito agora. Por isso pedimos mais uma vez a todos os canais, a mensageiros da luz, que se apresentem para este nobre serviço. Dediquem todo o tempo que puderem para essas atividades, pois o momento requer ação contínua. Todos vocês sentirão a alegria de poder estar participando de tão importante momento da história terrestre e se sentirão confortáveis e felizes com isso. Somos a consciência cósmica para a iluminação do planeta Terra. Canal Paulo Veneziano. Fechemos os olhos e vamos meditar.
Medite sempre. Tire um minuto e descanse, limpe sua mente e seu coração. Perdoe a si próprio e ao próximo. Fique com Deus. Namastê. Vamos continuar a leitura dos nossos textos e a nossa meditação. Conscientização, a solução para a Terra. Somente a elevação da consciência coletiva poderá criar as condições necessárias para quebrar velhos tabus e pavimentar a estrada que integrará a Terra ao contexto cósmico tão sonhado. A pobreza e a miséria humana têm solução. Elas podem ser resolvidas se todos estiverem engajados e realmente quiserem resolvê-las. Irmãos, o que estamos querendo dizer com isso? Que cabe a vocês determinar o que querem. A humanidade terrestre já sofreu muito por ações impensadas dos seus ancestrais, governantes que não souberam usar o poder que tinham e que ainda na atualidade continuam a fazê-lo. É hora do povo da terra acordar do sono profundo em que esteve mergulhado todos esses anos. Somente a consciência coletiva de todos vocês poderá criar as condições necessárias para quebrar velhos tabus e pavimentar a estrada que os reintegrará ao contexto cósmico tão sonhado. Sim, queridos filhos, há muito tempo estamos esperando por este reencontro e por isso estamos aqui auxiliando vocês nessa tarefa de reaproximação e conscientização. Por isso não meçam esforços no sentido de divulgarem tudo que lhes estiver ao alcance para aqueles a quem a luz ainda não chegou. Não preciso forçar nada, apenas façam com que as informações cheguem até os seus irmãos. O próprio discernimento de cada um irá começar aos poucos a ampliar a percepção e os canais poderão se abrir. É como um terreno que só precisa que alguém coloque algumas sementes para que as flores possam germinar e depois, com o progresso e o desenvolvimento de cada um, dar flores e frutificar. Por isso, é tão importante divulgar para que, num efeito cascata, mais e mais indivíduos possam ter a oportunidade de poder crescer. Lembrem-se de que também vocês já estiveram mergulhados na escuridão e as sombras não os deixavam ver aquilo que hoje está claro e visível. Ajudem os seus irmãos a tirar o véu da ignorância e do medo. Mostrem a eles a oportunidade de poder, pelas próprias pernas e discernimento, se colocar na trilha certa que os leve de volta ao Pai. É para isso que todo esse esforço está sendo feito agora. Por isso pedimos mais uma vez a todos os canais, a mensageiros da luz, que se apresentem para este nobre serviço. Dediquem todo o tempo que puderem para essas atividades, pois o momento requer ação contínua.
todos vocês sentirão a alegria de poder estar participando de tão importante momento da história terrestre e se sentirão confortáveis e felizes com isso. Somos a consciência cósmica para a iluminação do planeta Terra. Canal Paulo Veneziano. Fechemos os olhos e vamos meditar.